A paz do Senhor, professores. Estamos aqui mais um EBD em síntese pré-adolescente. A paz do Senhor, irmão Gildson. A paz do Senhor, irmã Leide. Paz do A paz do Senhor, Senhor, queridos. Paz do Senhor, Gil, e paz do a paz Senhor, do Gil. Senhor. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, a volta gloriosa de Amém. Jesus. Que lição maravilhosa, né? É uma lição que será com certeza muito prazerosa de ser estudada, né? Falando sobre a volta do Senhor Jesus. E como Amém. texto base, né, nós temos Marcos 13, do 24 ao 26. Vamos fazer uma leitura aqui juntos. É bem curtinha a nossa leitura de hoje, né? Que diz: Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Amém. E a Bíblia nos diz: quem não terá medo de ti, Senhor? Quem vai querer anunciar a tua glória? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas são por todos. Apocalipse 15, versículo 4. Amém. E Amém. nessa lição a gente vai estudar, né, justamente sobre a volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que a volta do Senhor, né, esse evento, ele será dividido em duas fases, né? Nós já estudamos a primeira fase e agora nós vamos estudar a segunda fase da volta de Cristo, né? Essas duas fases se diferenciam entre si. Na primeira, Cristo só será visto pela igreja e somos nós que iremos nos encontrar com o Senhor. Já na segunda vinda, ele será visto por todos, né? Todos os moradores da terra verão ao Senhor e a igreja já estará com Cristo, né? Voltará à terra para reinar junto com ele e vai também julgar a terra. Será um momento em que o Senhor ele irá julgar aqueles que estão na terra e ele será visto por todos os povos. Então, nós temos essas duas fases. Hoje nós vamos falar mais sobre a segunda fase, né? E nesse retorno triunfal do Senhor, né? Ele vai voltar com poder e grande glória, de forma que todos possam ver, de forma que todos possam reconhecer que o Senhor Jesus, ele é, de fato, o Messias, né? Ele vem para reinar e ele vem para colocar fim no reino da Trindade satânica, né? Então, o Senhor Jesus, ele vem, né, fazer juízo, fazer justiça, e esse retorno triunfal, né, ele será também para trazer vitória a Israel, né, para salvar a Israel das forças do mal. Então, quando o Senhor Jesus ele voltar, ele vai estabelecer o seu juízo, né? Ele voltará e a igreja estará junto com ele, né? A igreja vai reinar junto com o Senhor e vai estar junto com ele, julgando ali os povos, as nações. E virá também a salvação para os judeus. Então, Israel ele estará junto com a igreja, como está escrito lá em Isaías, né, 14:1, né, que estarão todos numa mesma congregação. Então, nós que fomos ali enxertados na oliveira, né, nós não éramos inicialmente povo do Senhor, mas através de Cristo fomos feitos povo do Senhor e agora nós seremos congregados, né, junto com Israel. Então, Israel, nesse momento, será um momento de reconhecimento de que realmente Jesus é o Messias. E aí o Senhor, ele virá, né, para acabar com o império do mal, né, Gildson? Isso mesmo. Nós vimos em uma aula passada
que durante a grande tribulação, alguns personagens vão ter uma certa ascensão, personagens bíblicos, que são o anticristo e o falso profeta, que vão atuar no mundo, no poder de Satanás. A princípio vão iludir as pessoas, mas depois vão exercer a sua maldade no mundo. E durante a grande tribulação, eles vão ter uma permissão muito grande da parte de Deus para atuarem e exercerem aquilo que eles fazem, que é o mal às pessoas. E quando parecer que está tudo perdido, e quando parecer que o mal dominou o cenário mundial e ganhou, Jesus voltará, como a professora Juliana falou, na segunda fase da segunda vida, em glória, e destruirá Satanás e o império do mal que vai estar aqui atuando na grande tribulação. É aí que vai acontecer a tão conhecida e falada Batalha do Armagedon, que é no final da grande tribulação, né? Essa batalha ela vai acontecer no Vale de Armagedon, e ela vai ocorrer exatamente no momento em que o anticristo, liderando um grande exército contra Israel, formado de pessoas de várias nações, já encurralando Israel, já quase destruindo Israel, Cristo vai aparecer juntamente com a igreja, com a gente, né? Já nós com corpos glorificados, transformados, semelhantes ao dele, e nós vamos vir com Jesus e vamos guerrear contra o anticristo, o falso profeta e todo o seu exército do mal, os homens que se renderam, né, à influência e ao poder do anticristo e do falso profeta, e vamos destruir. Eu acho interessante Então, porque esse nome de Armagedon. Eu ia fazer a mesma pergunta. é uma referência bíblica do Antigo Testamento, e no livro do Apocalipse está lá também, Armagedon. É uma região, isso está em Apocalipse, capítulo 16, dos versículos 13 ao 16. Isso mesmo, Apocalipse, capítulo 16, dos versos 13 ao 16. É uma região, e essa batalha ocorrerá exatamente nessa região, né? A profecia bíblica, ela com os seus detalhes de comprimento, de espaço geográfico. E eu fico imaginando esse episódio, e o interessante é que a gente vai fazer parte dele, né? A gente agora especula, mas a gente vai fazer parte dele. Nesse aqui a gente vai fazer, não tem para onde correr, né? A gente vai estar nesse aqui. Glória! A gente, por exemplo, a gente pode especular muito sobre, será que eu vou estar na geração que vai ser arrebatada ou não? Muitos dizem, não, dessa não passa, mas a gente, por mais que a gente veja as evidências, a gente não pode afirmar isso com muita certeza, porque a gente pode passar, a gente pode morrer, e a gente vai ser daqueles que vão ser ressuscitados. Mas desse aqui a gente vai estar, não tem pronto correr. A gente vai voltar com Jesus, já para guerrear. E essa batalha, ela na verdade, esse termo é uma força de expressão, só para dizer que teve um conflito, porque na verdade não vai ter nenhum ataque do inimigo contra Jesus. Ele vai aparecer e vai destruir pelo poder que ele tem, pelo poder da sua palavra. Essa batalha do Armagedon está muito bem descrita em Apocalipse, o local, como vai acontecer. Jesus aparece e destrói o anticristo, o falso profeta, pelo seu poder, o poder da sua palavra. E a gente vai estar lá. A glória do Senhor dissipa toda treva, né? A glória do Senhor, isso mesmo. E nós vamos estar lá no exército do bem, com o Senhor, né? Nós vamos estar com o Senhor. E a gente vem exatamente para dar esse livramento aos judeus que vão estar encurralados, eles que outrora foram enganados pelo anticristo, e quando ele se revela, né, pedindo adoração, dizendo quais são as suas reais intenções, eles ficam contra o anticristo, e aí o anticristo vai perseguir eles. E quando eles pensarem que é o fim,
Jesus vai aparecer em glória e eles vão dizer: o Jesus que veio há 2000 anos atrás, aproximadamente, era o Messias de fato. Eles vão ver ele em glória, ressurreto, e ele vem para destruir o anticristo e acabar com todo o império do mal. Ele vem para destruir todo o império maligno que até então vai estar em ascensão na terra. O anticristo e o falso profeta são lançados no inferno. Satanás é preso por 1000 anos, né, que vai entrar a questão do milênio, e a terra vai experimentar um período de paz em que Cristo vai reinar. E nisso, quem seguir o anticristo e o falso profeta vai ser julgado pelo Senhor, vai ser condenado, mas aí os fiéis que andaram na terra durante a grande tribulação vão reinar com Cristo durante 1000 anos, no milênio para frente. Só que o interessante é que Jesus vem e destrói todo o mal, todo o mal. Porque a Bíblia, ao contrário de outras religiões e ao contrário de outras ideias, mostra sempre que não existe esse conflito exagerado que se passa, por exemplo, para os nossos pré-adolescentes em desenhos, em filmes, em seriados, entre o bem e o mal, onde o bem quase morre, mas lá no final ele aparece de novo, né? Por alguma sorte, por algum detalhe, e dá a volta por cima. Isso não existe com a Bíblia, né? O mal, no momento, ele já está derrotado. Amém. Ele já está derrotado. Só que ainda aguarda a destruição final. Destruição final. Quando Cristo morre e ressuscita, e é assunto aos céus, o Espírito Santo desce, o inimigo já perdeu. Só que aí existe um momento certo no calendário de Deus para essa derrota ser visível para todos. Mas não vai ter isso de Jesus vai voltar em glória com a gente, e o anticristo ainda vai dar um bufete, e o falso profeta ainda vai conseguir iludir a gente, vai fazer uma magia. Não existe isso. Jesus vai aparecer e vai dizer: acabou a brincadeira. Oh, glória! É assim na Bíblia. Não existe isso de a gente vai aparecer e ainda vai perder um pouquinho. Não. A gente vai sair da festa, das bodas do Cordeiro, vai vir para cá com o Senhor em glória e vamos vir para guerrear, lutar, vencer e reinar com Cristo. E aí que o mal é dissipado e o inimigo perde de forma definitiva. Amém. Verdade, Gilson. E é muito importante, né, nós deixarmos claro esses momentos, né, para os adolescentes. Com certeza eles vão perguntar bastante sobre essa lição, né? E sobre essas partes da vinda de Cristo, né? Inicialmente, o Senhor ele veio como homem, morreu, né? Veio como cordeiro, né? E após agora nessa segunda vinda, né? Ele virá como rei, né? Nós vimos a primeira parte da vinda do Senhor, né? Em que o Senhor ele há de aparecer nas nuvens e nós iremos nos encontrar com ele. E após agora, esse momento em que o olho o verá. Então, tem um momento em que apenas os escolhidos o verão e tem um momento em que todo o mundo o verá. Então, vamos deixar esses momentos, né, bem demarcados ali para os adolescentes, né, buscar deixar bem claro essas passagens, né, porque de repente ele lê na Bíblia, aí lê isoladamente, aí vê que algumas pessoas vai ser arrebatada e apenas alguns vão ver. Aí em outra parte que todo olho verá. Como é que isso aconteceu? A Bíblia está se contradizendo? O que está acontecendo, né? Então, deixar bem claro que existem momentos, né? Não é só o momento em que não será visto, nem será só o momento em que será visto, mas existem momentos para esses acontecimentos, né? O primeiro momento será visto apenas pelos escolhidos pela Igreja do Senhor, e o segundo momento será visto por todos. Professoras, eu escutei algo uma vez que até hoje está na minha mente assim muito fresquinho. O nosso conhecido pastor Clauber Maia, né? É que tem o Kleber e o Clauber, né? É o Clauber, que se congrega em Candelária. No momento, ele estava aqui na minha congregação uma vez dando
palestras sobre escatologia, ele disse, ó, como é que vai ser essa questão de todo olho vai ver Jesus? A gente fica especulando, como é que vai ser? Será que daqui eu vou olhar para um espaço, ele vai estar lá, e quem tiver no Japão, por exemplo, na mesma hora vai olhar? E como é que vai ser a questão dos fusos horários? Um vai ver de noite, outro vai ver de dia, a gente fica especulando. Aí ele fez, olha, eu em casa eu imaginei a seguinte cena. Hoje em dia, eu vou pegar aqui o celular, mas só para ilustrar. Esse celular é da minha esposa. Hoje em dia, a gente vê através de lives, né? Isso. Coisas que estão acontecendo nesse exato momento no outro lado do mundo. Aí ele pensou, né? Isso é uma conjectura, gente. A Bíblia não deixa claro como é que vai acontecer, mas é um pensamento. Olha como isso pode ser curioso para os pré-adolescentes, né? Jesus está descendo, todo olho está vendo, alguém vai fazer uma live, olha o que está acontecendo. A gente aqui abre o Instagram, um exemplo, o Facebook, ou o YouTube, ou a televisão mesmo, a gente vai ver. Isso. Então, assim, o que é futuro, a gente não consegue, assim, pegar, a gente consegue só especular, né? Fazer imagens. Mas pode ser de várias formas. E a tecnologia está aí para nos dar um passo de como pode ser isso. Ele falou isso aqui. Verdade. É verdade. Pode ser, né? E por Faz que uma não, live, diz, né? olha, live, É, pensar em Jesus. até Né? a capturação das imagens por satélite, Vai né? ser a live mais lotada aqui. O Da quê? história do... Porque, assim, Uhum. a Bíblia, né, ela nos mostra o que é que fala a respeito do Armagedon, né? Que é uma palavra derivada do hebraico que vem do Ar-Megidon, né? Ar-Megidon, e que significa montanha do Megido. Né? Diz aqui que ele está localizado mais ou menos a 80 quilômetros a oeste de Jerusalém. E, assim, vamos combinar que não dá para ver daqui, né? A gente não consegue ver daqui. Né? Então, assim, precisamos realmente de alguma coisa que nos ajude, nos colabore. Porque E o fuso realmente horário também, né? a O questão do fuso fuso horário, horário tem tudo tudo. que se a gente São, precisa. porque aí É, a gente ou vai ser Se capturado bem que via nós esperamos satélite. estar aqui, né? Na A gente vai verdade, estar a com gente Cristo, não né? quer estar aqui, né? A gente vai vir, mas a gente quer aparecer na televisão. um milagre também, né? Vamos combinar que a gente quer também aparecer nesse momento, né? Estrelismo. Não, a glória é do Senhor. Aleluia. Verdade. Então, assim, a gente sabe que será um momento, né, um momento de acontecimentos sucessivos. Eu estava vendo aqui no livro, né, que a gente usou como referência para auxílio extra revista, né, extra bíblico também, esse livro de escatologia pentecostal. E aqui diz assim, o que acontecerá no fim da grande tribulação? A vinda do Senhor Jesus será precedida de cataclismos, morticínios mundiais e sinais sobrenaturais que ocorrerão nos céus. É exatamente no término da grande tribulação que ele voltará, diz o relato bíblico. De todo vacilará a terra, como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Isaías 24:20 diz isso. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus, do 24-29. Que também é a referência de Marcos, né? Que é Marcos, da leitura que nós fizemos, 13. Marcos 13, do 24-26, né? Uhum. Diz quase a mesma coisa. Confira também, né, em Isaías 13:10, Ezequiel 37:7 e Joel 2:31, dizem, também falam a respeito disso. Em Ezequiel 39:11, vai falar dessa batalha em uma outra linguagem, né? Ele vai dizer assim, que isso sucederá que naquele dia darei ali, a Gog, um lugar de sepultura. Então, assim, chegou, pei, puf, acabou.
É a glória do Senhor invadindo aquele lugar. O vale dos que passam ao oriente do mar, e fará parar os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog, e de toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog, ou seja, todo o anticristo e todos que o seguem, né, estarão com ele ali, serão sepultados naquele lugar que a Bíblia registra mais ou menos 80 quilômetros a oeste de Jerusalém, oeste para a esquerda, né? Aqui pensando no mapa, oeste é para a esquerda. Eu descobri que eu tenho um problema com localização geográfica. Mas vamos lá. Então, assim, é um momento, né, que acontecerão muitas coisas ao mesmo tempo, como já disse o irmão Gilson, né? Nós estaremos com o Senhor, nós vamos participar dessa batalha, que não será efetivamente uma batalha, será realmente um momento em que o Senhor vai chegar e finalizar com o reino, né, de Satanás. Só recapitulando um pouco a lição 7 que nós fizemos, né? Isso vai acontecer por causa do levante, que o reino do anticristo vai fazer contra Jerusalém. Todos os reis da terra vão se voltar contra Jerusalém. Nesse momento, o Senhor chega para salvar Jerusalém. O que eu acho interessante nesse momento é que o irmão Esdras, né, o pastor Esdras, ele coloca assim: será o momento mais dramático da história dos judeus, quando esses estiverem sitiados por todos os lados de exércitos das nações confederadas sob o domínio da besta. Nesse momento, quando não houver mais nenhuma esperança de salvação, a ponto de serem devorados pelo exército inimigo, levantarão os olhos e clamarão angustiadamente pedindo o Messias. Então, aí segue-se todo o relato bíblico, né? Porque o Senhor ele vai vir com poder e grande glória, e aí... Rapidinho. É porque, assim, quando o comentarista que a senhora está lendo aí disse que vai ser a batalha assim, mais dramática, a gente pode imaginar que os israelitas eles tiveram, durante a sua história, difíceis e perversos inimigos. Isso. Os egípcios, né? Cativeiro de 430 anos, os assírios, os babilônicos, recentemente Adolf Hitler, só que nada vai se comparar com o que eles vão experimentar na grande tribulação. Porque vai ser todas as nações e com o líder mais influente da história da humanidade, porém não bonzinho. Ele usa tudo que ele tem de bom, assim, bom que eu digo, a liderança para o mal. Todo o seu poder maligno. A estultice e tudo mais. Então, vai ser o maior ataque que eles vão sofrer. Isso. De fato, eles vão olhar assim para um lado e para o outro e vão dizer, aqui já deu. A gente não morreu lá com Mardoqueu, né? A gente não morreu totalmente com Adolf Hitler, mas agora aqui a nossa história acabou. Aí é quando eles vão levantar os olhos, né? Talvez numa lembrança do Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro, vai Jesus embora. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui em Marcos, na leitura que nós fizemos, um pouquinho antes, no verso 19, diz assim: porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E aí, a partir da leitura que nós fizemos, né, aí diz, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E aí, eu imaginando esse cenário, aí eu penso, né, imediatamente na dica pedagógica, que a gente poderia criar um quadro com um fundo negro, né, com aquele adesivo que tem para quadro negro, e o professor vai montar esse cenário junto com os alunos, né, enquanto ele vai contando lá os passos, né, porque são, como disse Gil, serão acontecimentos sistemáticos, haverá uma sequência de acontecimentos
sistemáticos que nós podemos apresentar. Imagina aí, o professor pega um quadro daquele e vai montando o cenário do Armagedon. Era assim, impactante para os alunos, né? Eles vão ficar impactados, porque são de... Claro, vai depender também da contação do professor, né? Como é que o professor vai contar essa história? Mas eu penso, né, que ele usando todo o seu potencial o momento, esse momento que é histórico e é impactante para nós, né, ele usando toda a sua todo o seu poder de retórica nesse momento, ele vai conseguir chamar a atenção dos alunos, porque é um cenário que é bastante frutífero, você tentar, imagine você tentar colocar, né, em figuras algo que a gente imagina que seja glorioso, mas que a gente nunca viu. Né? Então, assim, eu acredito que montar esse cenário com os alunos vai ser bem interessante. Um quadro negro, as figuras lá da glória, imagina, quadro todo negro, aí de repente você chega com um fundo assim, com a luz, glorioso, né? Saindo lá da escuridão, porque o sol vai escurecer. E aí você traz a glória, você traz os raios, os trovões e tudo. Eu fico imaginando assim, a contação da história, como se eu estivesse ainda no departamento infantil. Esses momentos, né, podem até, os saberes escolares podem até auxiliar, né, para estabelecer bem esses momentos, né? Isso. Os saberes escolares, eles determinam bem a sequência. A gente poderia estar usando aí justamente esses saberes escolares para basear as imagens, né, Isso. basear toda a Jesus aparecerá contação. poderosamente, né? E os que subiram no arrebatamento voltam com ele também, né? Estarão com o Senhor, mas aquela multidão assim vindo, fico É, imaginando com aqueles imagem. aqueles quadros bem antigos, né? Com imagem, a cabeça da professora começa a ferver. Aí o anticristo, o falso profeta, lançados no inferno, Satanás será preso por 1000 anos, você tem uma cadeia, as nações se unirão contra Israel, Jesus virá pessoalmente, a figura do Senhor pessoalmente para salvar Israel, e todas essas coisas, né, juntas, e imaginar, né, que o Senhor ele já cumpriu, né, parte das profecias que estão registradas na palavra do Senhor. Deus cumpriu com excelência, com riqueza de detalhes, a vinda do Senhor, o nascimento do Senhor, a todo o seu processo de vida, a sua morte de cruz, os detalhes que se seguiram, né, durante a prisão e a morte do Senhor, os acontecimentos que estão ocorrendo nos dias de hoje, os fatos sociais que estão acontecendo nos dias de hoje, e tudo isso está registrado na palavra. Então, eu não tenho dúvida que todos esses acontecimentos, né, de fato, ocorrerão com riqueza de detalhes em todo o processo da segunda vinda do Senhor para salvar Israel pessoalmente das garras de Satanás, do anticristo e da besta, né? A besta, o falso profeta e o anticristo. E nós estaremos com ele. Ele sendo o socorro bem presente na hora da angústia, assim como Gilson colocou, né? Ele aqui, o Salmo 128, todo mundo olha para o monte de onde virá o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós, como nação escolhida, buscando também Israel, que era a nação escolhida do Senhor, né? Estaremos com ele aqui. E mais assim, acima de tudo, eu quero deixar aqui um registro para os professores que vão passar por essa, não apenas por essa lição, mas por toda essa revista, por todo esse trimestre e que ainda vão continuar ainda dando aula durante o ano. Nós temos uma missão fundamental, encaminhar as crianças, né, encaminhar esse pré-adolescente a continuar crendo no Senhor. Nós temos uma responsabilidade pessoal e espiritual com esses alunos. Então, professor, ore por sua vida. Eu estou sempre colocando isso na dica pedagógica. Ore por seus alunos, ore por seu pastor,
ore pelas famílias desses alunos. Nós temos uma responsabilidade pessoal, né, com todos eles. E, assim, esse aluno, ele nunca vai deixar de ser sua responsabilidade daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando você pensar que ele está bem, o Senhor ele vai trazer a memória. Olha, eu oro hoje por alunos que eu tive há 15, 20 anos atrás, né? Logo quando eu aceitei Jesus, até os que não estão mais conosco. De vez em quando o Senhor traz a memória. Essa é a responsabilidade espiritual que nós temos com os nossos alunos e com a escola bíblica dominical. Então, Verdade, Maile, não é apenas dar aula, né? Não é apenas passar por aquele conteúdo, nós não apenas vamos ali transmitir informações, falar, ler o que está na revista, né? É importante que nós, enquanto professores, estejamos gerando nos corações dos pré-adolescentes Cristo, a cada domingo que nós estamos ali junto com eles, que Cristo seja gerado nos corações, nas mentes, né? Que haja essa certeza de fé, né? Essa certeza que a palavra do Senhor é a verdade. Isso. E que o professor, né, use toda essa convicção, porque quando eu começo a falar, eu começo a ficar empolgada. Quando eu começo a criar o cenário na minha mente, eu começo a ficar empolgada. Então, que o professor ele consiga, com a convicção, né, da sua fé, criar esse cenário, esse potencial cenário para gerar no coração dos seus alunos toda a fé que ele precisa para continuar crendo no Senhor e que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus, porque o seu aluno sendo abençoado, você também será abençoado, né? E é galardão, né? É lá o registro do galardão. Eu não quero nem saber se vai ter pedra na coroa, eu quero é a coroa. Eu quero estar nesse exército com Jesus. Não é? Esse exército do bem. Tá eu quero a coroa, a espada, eu também quero a espada. Eu quero estar nesse negócio. Né? Então, assim como a gente aqui, né, conversando sobre, né, a lição, né, a gente fica assim imaginando, idealizando como vai ser e desejando no nosso coração que os nossos alunos, né, domingo, eles, quando saírem da EBD, que eles fiquem com essa esperança no coração, que eles idealizem, que eles sonhem, que eles imaginem como será, né, essa tão gloriosa volta de Cristo, né, que possamos passar com toda a convicção, com todo o cuidado também pela questão da idade deles, de forma adequada, para que eles saiam animados, felizes, né? Com essa esperança firme em seus corações de que a volta do Senhor Jesus ela irá acontecer, né? E ao final da aula você pode também, professor, perguntar, né? Como tem aqui a dica no Refletindo, né? O que acontecerá depois da grande tribulação? Né, perguntar para eles, saber se eles realmente apreenderam tudo que foi passado, né, a sequência dos fatos que foi passado, procurar saber como eles compreenderam os fatos, né, para que eles falem com suas próprias palavras, né, e que essa lição, ela com certeza, ela será uma bênção, né, nas nossas vidas. Então, nós desejamos... E aí, Gil, assim, para concluir de fato como uma dica, né, eu penso que o professor poderia criar esse cenário do Armagedon, mas como uma dica de avaliação, né, o professor pode pedir para que o aluno ele crie, né, esse cenário, um cenário individual, né, de como será esse pós-Armagedon, porque após o Armagedon, né, nós temos a promessa de viver em um reino implantado pelo próprio Cristo, né? E viver em uma terra que será restaurada, né? Essa terra, a igreja remida voltará e reinará junto com ele, né? Em uma terra totalmente restaurada, uma terra totalmente modificada e transformada com a essência total de Cristo, né? Já não mais existindo a influência satânica na Terra, né? Mas com a influência total de Cristo. E aí se implantará
o reino do milênio, e aí é um assunto para outra lição. Mas, né, essa terra restaurada, como será essa terra restaurada na mente do aluno, né? Então, que ele possa, como uma segunda dica pedagógica, o aluno criar esse cenário dessa terra restaurada, em que Como nós será a terra com habitaremos. Satanás preso, né? Como será com Eita, influência do glória! mal? Como será essa terra? Eu fico toda empolgada. Oh, Jesus! Volta logo, Senhor. Amém. Maranata. Essa lição será uma lição muito boa de dar, Isso. né? De falar para os alunos, né? Sobre Ah, essa volta do Senhor, esse momento tão importante, tão especial para nós, né? Então, nós desejamos, né, aqui que a sua lição de domingo seja uma bênção, né? Que os seus alunos também saiam da aula ansiando pela vida do Senhor, né? E que nós possamos seguir aprendendo mais, né, sobre esse momento que será tão marcante para a igreja, e tão aguardado, né, por todos nós. Então, que o Senhor abençoe a sua aula, professor, abençoe os seus alunos, e nós nos vemos no próximo EBD em síntese. A paz do Senhor. amém, a paz do Pai, Senhor. Senhor, Só para a dica de complemento do estudo da lição, Ezequiel 39, Zacarias do 12 ao 14, e Apocalipse 16, do 14 ao 21. Amém? Amém. amém. Tchau, Pai do Senhor. Tchau, a paz do Senhor.